Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Food S.A. Eu, Caroline Couto, e aqui com o meu amigo e co-host, André Piazza. Olha, gente, hoje estou animado. Se a gente não for expulso aqui, já ficar bastante tempo. Por quê? Porque a gente trouxe, até então, grandes players, né, grandes franqueadores aqui, que vocês viram grupos com 200, 400 lojas, gente que quer internacionalizar, gente que diz que saiu daqui falando que vai dominar o mundo e tal. E legal, esse é um lado da moeda. Mas eu acho que a gente nunca trouxe alguém que manualizasse isso, mostrasse assim, olha, qual é o processo de franquear o negócio? A gente viu muitas histórias de pessoas que, né, criaram grandes marcas, mas acho que a gente nunca bateu o passo anterior, né? E bateu tecnicamente, como é que eu transformo uma loja em 100, né? Ou o que eu deveria me preocupar para transformar uma loja em 100? Ou enfim, tudo que é necessário para escalar o negócio através da franquia. A gente não trouxe esse manual. Exato. E acho que muita gente que nos assiste, a maioria é empreendedor, seja com uma marca já existente pequena ou com a ideia de ter uma marca. Então, você hoje vai ficar sabendo do que você precisa para, de fato, escalar um negócio de forma saudável e responsável. E aí, para isso, a gente trouxe... Olá, gente. Vamos aqui hoje conversar com Erlon Laboti. Falei certo? Laboti. Desculpa. Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre essa história do franchising, para você contar para a gente, obviamente, o que te motivou a estar nesse lugar e os desfechos que a história teve e onde você está hoje, contar um pouquinho desse cenário, né? A gente recebe... Estava falando com o André hoje no backstage aqui. A gente recebe muita mensagem, né, de pessoas que estão com marcas novas. Eu queria ser franquia. O dia que eu me tornar uma franquia, eu vou também ser convidado do food e tal. Não, gente, é para todo mundo. É óbvio que a gente está tentando trazer aqui pessoas que vão, de alguma forma, já trilharam um caminho, né, que tiveram uma determinada experiência para transformar isso em informação para vocês. Mas, assim, fica agora o microfone para você aberto. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. E ainda mais o bate-papo aqui prévio já dava um outro podcast, né? Um outro episódio, e a gente viu todo esse alinhamento de visão do franchising, realmente um franchising, né, íntegro que a gente defende. Então é sempre muito bom poder ter a oportunidade de falar de franquia e da franquia do jeito correto, desmistificar aí alguns pontos, né? E trazer contribuição mesmo, para que realmente... O cara que é pequeno, acho que um dos principais mitos, talvez, é isso, né? Pô, será que é empresa só grande que vai ser franquia? Tem quantos Ou também milhões se eu preciso ser grande, mesmo sendo franquia, né? Então, exato. Então, essas questões aí, eu adoro falar sobre isso, então eu agradeço o convite, a oportunidade. A gente também. E só para, né, responder como que eu cheguei nisso, também sempre fui apaixonado pelo franchise, no sentido de ver lá atrás, né, a revista Pequenas Empresas, as franquias e tal. E eu gostava muito, fiz a administração, daí eu fui trabalhar, eu era consultor do Sebrae, como um funcionário, né? Trabalhava lá dentro. E tem o Empretec, que muitos devem conhecer, eu fui coordenador do Empretec e tal. Então, e lá dentro eu acabei me envolvendo muito com o franchise. E como eu já gostava, tudo que era de franquia eu queria fazer, eu queria, né, participar, queria envolver, e acabei ficando ali muito focado no franchising. A gente criou alguns programas específicos para... empresas que pequenas empresas que queriam ser franqueadoras, e me apaixonei por isso. Só que lá eu era funcionário, então, cara, não, agora você tem que cuidar de um outro programa aqui que é, né, empreendedorismo, não sei o quê. Se desconectava, né? Desconectava. Eu, puxa, não, mas eu quero voltar para o franchise. Não dá. Eu resolvi sair do Sebrae para montar minha empresa de consultoria focada no franchise. Formatação. Tanto que o nome é franqueador.com, né? Você não tem dúvida. O nosso negócio é bem nichado, bem focado mesmo. E o Sebrae acabou sendo um dos parceiros, principais clientes, né, durante muito tempo, e até hoje, né? Eu faço algumas coisas, a gente tem um evento também que a gente vai fazer de franquias em Curitiba, um evento grande, o Sebrae é parceiro, então a gente tá junto, porque muito com esse foco de pegar pequena empresa e ver a possibilidade de crescer, mas crescer do jeito certo, né? Então a minha jornada ali foi muito vindo de consultoria, também dei aula em graduação, pós-graduação, né? Sempre em gestão, focando em gestão. E depois, cada vez mais, a gente foi afunilando para o franchise. E hoje eu respiro franchise. E não é por isso também que tudo dá para franquear. E para todos os negócios, o melhor caminho é franquear, né? Sim, mas a gente tem que ter essa análise
puxa, não se deixar levar pela paixão. Pra gente startar aqui, eu acho que uma dúvida que permeia, e eu já me perguntei essa diferença. Você consegue trazer pra gente um pouco mais técnico a diferença entre franquia e licenciamento? Porque a gente estava até falando sobre isso aqui, mas eu acho que a dúvida de muita gente, só pra gente começar o papo aqui, né, trilhando o nosso... Mas só pra deixar claro essa diferença. Legal. Essa é uma questão, né, muito forte. O que a gente vê analisando bem tecnicamente? O que a lei de franquias no Brasil fala? Franquia é o direito de uso de uma marca, isso é o licenciamento, mais know-how, quer dizer, uma forma de trabalhar padrões e processos. Então, se você tem um negócio que ele vai ter a marca, mas ele vai ter processos também, o negócio é uma franquia. Certo. Então, você fala, não, eu vou só fazer licenciamento. Beleza, mas ele pode usar qualquer fornecedor, ele pode atender de qualquer jeito, ele pode vender em qualquer lugar? Não. Então... Você está colocando regras de know-how num negócio que caracteriza a franquia. Né? Então, o correto, né? na minha visão, né? é que seja, se é um negócio, é franquia. Porque também, se você, eu vou só deixar a marca e ele usa do jeito que quiser, logo aquela marca vai se deteriorar. Porque não vai ter padrão. Não vai ter padrão, não vai ter nenhum critério. Sim. Então, a diferença, é negócio, o correto é franquia. O que pode acontecer? Tem alguma discussão ali filosófica assim, puxa, mas eu vou começar com licenciamento, tá? Para ter um pouco menos de engessado, né? Menos engessado, porque eu não tenho condições de tanto suporte. Então, eu prefiro já começar como franquia. Mas eu vejo assim, existe essa possibilidade de você começar como licenciamento, mas já assim, olha, quando a gente tiver tantas unidades, vai passar para a franquia. Tem que estar já previsto isso, sabe? Tá. Senão, a gente está desvirtuando o negócio. Isso pode depender um pouco do produto, né? Vamos admitir aqui, sei lá, um hortifruti lá. Vamos fazer... Eu fiz uma marca de hortifruti legal, nada mais é do que uma boa curadoria de seleção de alguns produtos e uma forma de vender diferente. Eu deixo misturar pelo mesmo preço a cebola com a cenoura e no mesmo saco. Pronto, criei um jeitinho. E aí tem um nome isso. Mas regionalmente isso dá para escalar e o cara só usar o nome, é isso? Aí é licenciamento, quando é só o nome. Ou acho que quando é uma pessoa pública, né? A gente vê, acho muito... publicidade usa o licenciamento, usa a imagem da pessoa, mas a pessoa não tem nenhum envolvimento com o produto. É isso? É mais ou menos isso? Quando você só licencia a marca, não tem envolvimento com o produto? Ou melhor, talvez até o contrário. Quando eu só licencio a marca, eu tenho envolvimento com o produto, mas não com o processo. Entendi. Então, vamos pegar o cafezinho Lebon, que já vi que todo mundo se apaixona por essa marca, né? Então, beleza. Poxa, será que você vai deixar alguém montar um cafezinho Leblon, usar essa marca? Mas aí, mas ele faz do jeito que ele quer, ele usa o pó que ele quiser, ele usa... Não. Agora, puxa, olha, eu gostei tanto, cara, que eu acho que daria para fazer uma camiseta, né? Só que usar essa marca, só apaixonado. Puxa, beleza, então eu vou licenciar a marca para você usar na camiseta, vai ser esse produto. Sim. Perfeito. Então, agora beleza, daí eu estou licenciando o uso da marca naquele produto. Aí, ok. Né? Essa é a diferença assim, da limitação do negócio. Ou vai vir um fabricante de café e falar, posso usar o cafezinho Leblon? O produto é de qualidade? Então tá bom, eu chancelo. Pode, está autorizado, esse é o cafezinho Leblon em pó. Lá no saquinho. No saquinho. Estou licenciando a marca, mas... Caneca, né? Dá para já criar uma linha de produtos e daí o licenciamento cabe muito bem. Isso no franchise, né? Ele cria essas love brand dessa questão de transcender o produto, né? Então, os Estados Unidos, você entra numa lanchonete, até às vezes que não tem várias filiais, ou tem poucas filiais, e o cara já tem um enxoval de boné, você quer sair de lá com casaco, você veste, né? Isso é importante também, né? Pro franchise, criar essas love brand, né? A marca, né? Qual o peso da marca no franchise, entre marca e produto? Acho que é uma coisa legal também. Exato. A marca tem que ser muito forte, né? Não tem sentido quase, né, você franquear se você não tivesse a identidade da marca. Né? Muito legal. Nesse exemplo também a gente tem lá em Curitiba, né, uma cervejaria que chama Bastards, que é bem... Tem a loja da Bastards, né? Apesar de não ter várias unidades, são 2 unidades, mas tem a loja, tem tudo e o pessoal adora comprar o moletom, o boné. Mas para isso não tem muito uma regra, né? O que vem primeiro, a marca ou a experiência, né? Porque pode acontecer da marca vir primeiro e você já ter pensado em todo um plano de desdobramento quanto a isso. Ou não, ou a loja fincou ali, o cara já tem uma tradição e aquilo vira a marca, né? No final. Então, acho que não tem muita regra. Bom, mas indo lá, quantos passos eu tenho que dar e quais seriam eles para eu franquear, para eu escalar um negócio assim?
Foi que você falou uma coisa importante no começo, que eu também falo lá para os meus alunos de negócio na cozinha. Eu falo, tem que ver se a sua ideia é um negócio ou não. Calma, eu já não vou falar como tornar a sua ideia um negócio. Eu não sei, às vezes ela não é um negócio. E você falou, nem todo negócio é franqueado. O melhor caminho é a franquia. Então, hoje, se a gente fosse ser bem didático aqui, não sei quantos passos são, 5, 10, 20, 15 ou 2, quais são os passos de analisar se isso é elegível à franquia ou não? Quais são os que você elegeria? Qual que você botaria ali? Legal. Vamos conseguir. O primeiro passo é essa análise, né? Então, o que eu preciso fazer para franquear? Cara, calma. É o mesmo raciocínio. Primeiro vamos ver se tem sentido franquear esse negócio. E depois a gente vai para os próximos passos. Esse primeiro passo é assim, cara, o negócio, ele é lucrativo, ele é rentável, né? Então, aqui uma análise financeira. Tanto de lucro, daí muitas vezes perguntam, né? Também, meu negócio dá 10% de lucro, isso é bom? Cara, não sei quanto que você investiu, quanto que fatura, né? Investiu 1 milhão, fatura 10 mil por mês, é péssimo, né? Agora investir 100 mil, fatura 100 mil, enfim. Então eu tenho que analisar o resultado financeiro de uma forma completa. Aí, vendo o lucro, vendo a rentabilidade, só conceito, né? Lucro é o percentual que sobra do faturamento. Vendi 100 mil, sobrou 10 mil, 10% de lucro, beleza? Outra coisa, a rentabilidade. Nesse mesmo negócio, vendi 100 mil, sobrou 10 mil, só que quanto que eu investi? Então, se eu investir 1 milhão... Em quanto tempo eu vou recuperar isso? Então, minha rentabilidade é 1% só. Se eu investir 500 mil, né? A minha rentabilidade já aumenta. E isso vai impactar no payback, no tempo de retorno. Então, eu tenho que sempre analisar esses 3. Por isso que também a gente, né? Aquele anúncio que assim, fature 1 milhão. Puxa, e daí, né? Faturar 1 milhão não significa nada. Porque posso faturar 1 milhão e tem um investido custo... 100. E tem investido 100, né? Mas tem, por exemplo, tem padrão, né, de rentabilidade? Você costuma ver isso? Uma régua. Uma régua. Legal, né? vamos Só porque assim, dar a gente está números, aqui. claro. Vamos lá, o cara tem uma hamburgueria, uma pizzaria. Enfim, existem essas regras para negócio? Legal, existem. Eu não vou dizer regras, mas existem parâmetros, né? Tá. O que a gente vê? Um retorno do investimento, payback. Então a gente tem que pensar, esse franqueado meu, mesmo ele pagando royalties, porque ele vai ter já um resultado menor do que eu, porque ele vai cobrar, a gente vai cobrar royalties, depois a gente já vai explicar o que é taxa de franquia e royalties, mas ele vai ter esses custos. Em quanto tempo que ele vai recuperar aquele investimento? Hoje, um negócio, todo mundo que demore mais do que 36 meses para retornar como franquia, é muito pouco atraente. Dificilmente você vai conseguir vender essa franquia. Então a gente vai buscando aí ajustes. Um negócio que retorne em 24, sabe, no máximo até 36 meses. Entendi. E se for um negócio pequenininho, a gente estava falando de microcafeterias, né? Porque daí o investimento é menor, proporcionalmente a gente quer um retorno mais rápido. Então, você vai ali para 12 a 18 meses, né? Até esperando esse retorno do investimento. Então, dá para ter essa métrica. Eu preciso, no máximo, se estourar de 36 meses o retorno, cara, você vai ser pouco competitivo. Sim. O ideal seria 24. Se for um investimento, um negócio pequeno, micro franquia, que está muito em alto, são aqueles negócios que tem investimento até R$105 mil. Tem que ser aí até, no máximo, 24 meses. O ideal seria alguma coisa de 12 a 18. Entendi. E, em termos de rentabilidade, a gente tem que comparar com o mercado financeiro. Isso é uma situação que hoje, né, é um desafio, porque como os juros estão maiores, então se o cara pegar aquele dinheiro, puxa, eu vou investir 300 mil para comprar a tua franquia, ou eu vou deixar parado no banco, na Selic ali. Voltando, então... A concorrência aí. A concorrência, de onde colocar o dinheiro. Exatamente, né? A gente tá brigando, disputando com onde que ele vai colocar o dinheiro. Então, se no mercado financeiro, em média, ele ganharia lá, vou chutar aqui, né? 1,5% ao mês, o meu negócio tem que dar relativamente bem acima. Você tem que esperar aí uns 4,5%. Porque o teu tem risco. No banco você está deixando parado ali sem risco. Tem risco, tem trabalho, né? Tem desgaste. E então, é muito trabalho, né, gente? É muito trabalho, tem que trabalhar. Então, para analisar a rentabilidade, a gente tem que fazer esse comparativo. Hoje, no cenário atual, se você tiver ali uma rentabilidade maior, a partir de menos que 4% do que investiu, vai ficar muito difícil. O cara fala, puxa, eu prefiro deixar meu dinheiro quietinho aqui do que investir. Quanto maior, melhor, né? Mas então, 4, 5, 6% aí já fica um número que fica interessante como Só para vocês entenderem onde a gente parou, gente, que às vezes é muita informação.
4, 5% de rentabilidade significa... Como é que você chega nessa conta de rentabilidade? É o que sobrou de lucro diante do que você investiu, tá? Não é 4, 5% de lucro no final, não. Então não é, sei lá, faturei 100 mil, vou ficar com 4, 5 mil? É isso? É bom? Isso é ruim? Não. De novo, é o percentual, é um em cima do outro. Quanto está sobrando para você de lucro e quanto você investiu. Então, essa é uma análise que ele está falando aqui. Tá? Perfeito. Muito bom você lembrar, porque as pessoas confundem muito, né? Tem muitos rentabilidade e lucratividade. Tem, sei lá, faturamento é uma coisa, né? Faturamento é o bruto. Faturei 100 mil. Você pode faturar 1 milhão e ter um custo de 1 milhão e 200, por exemplo. Pode ser ruim você faturar 1 milhão. Né? Depois você tem como? Ele falou o lucro, que é o faturamento menos os seus custos. Tem o lucro. Depois tem um lucro líquido ainda, porque aí dali você tira, cada uma tira rentabilidade, tira algumas outras coisas, né? Então, assim, você tem que entender justamente de que números estão te apresentando, né? Para você, enfim, conseguir mensurar se é um bom negócio ou não. Porque só falar de faturamento, foi o que ele falou, é muito vago, né? Ou só falar de rentabilidade, tá sobrando 10 mil, tá bom, mas quanto custa essa operação? Minha operação para pagar as contas são 200 mil reais. Pô, tá sobrando 10, então é muito arriscado. Porque o dia que faltar, são 200 mil de conta que você tem que pagar. Então, né, tem que olhar isso tudo. E claro que são muitos... Desculpa, só... Não, claro. A gente pensando, voltando à tua pergunta, né? Então, se eu quero ser um franqueador, cara, eu tenho que dominar muito esse assunto aqui, né? Então, tem gente, eu quero franquear e a gente... Tá, beleza, vamos analisar teu negócio. Qual que é a rentabilidade lucrativa? Puxa, se você não sabe ainda qual que é a diferença de lucratividade e rentabilidade, tem que aprender. É bom que agora quem está acompanhando já aprendeu, já deu mais um passo na jornada. E assim, eu tenho um negócio, quero formatar minha franquia. Existe um tempo padrão para esse rito acontecer? Tem uma chancela final? Como que é esse processo? Uma duração, uma formatação, né? Então, a gente estava no primeiro passo analisando... Que é o número, né? O primeiro passo é número. É número. E vou ser bem rápido aqui, mas só para não perder o conceito. Primeiro passo é número, que é o mais importante. Segundo passo é conhecer do negócio. Cara, você conhece? Porque às vezes você fez ali, montou, deu sorte, mas não conheço muito bem e tal. Como os teus franqueados vão exigir conhecimento, que você vai ter que ajudar. Então, você tem que conhecer e você tem que estar no mercado, que é bom, um mercado crescente. Né? Porque a gente está pensando em franquia, vai sempre expandir e crescer. Então, exagerando, né? Um mercado... Já saturado, é uma ideia aquele inovadora. Mercado que já não está crescendo muito. Você fala, puxa, meu negócio está morrendo, então eu vou franquear. Cara, não, esqueça, parte para outra. Então, seriam essa análise de franqueabilidade, esses 3 pontos. Tá. Resultado financeiro, se o mercado que eu estou é bom, é um mercado estável ou crescente. Se você tem conhecimento E se você tem conhecimento daquele negócio. E daí, a partir disso, a gente vai preparar a formatação, que são os próximos passos. A gente tem, tradicionalmente... aí um prazo, né, um tempo de trabalho de 4 a 6 meses para fazer tudo isso, que a gente já vai percorrer aqui o caminho. Mas eu fiz eu tenho um curso em que você consegue fazer em 6 semanas. Puxa, mas se é 4 e 6 meses, por que 6 semanas? Porque ali você pode você mesmo fazer tudo. Porque o trabalho de consultoria, eu vou ter que sentar com você... E depende muito do tempo também que eu vou te munir de informação para você trabalhar. Agenda. Tá, Exato. Ou seja, se hoje você no seu curso se dedicar, meu foco é esse agora, só depende de mim. Em 6 meses eu... 6 meses não. Então, 6 semanas. 6 semanas eu consigo. Você consegue falar, cara, ó, gente, maravilha. 1 mês e meio praticamente, tá? Então, em 1 mês aí você consegue formatar teu negócio. E aí você falou sobre a questão de análise de mercado. Então, assim, vamos supor, a gente está falando com uma galera aqui que não conhece as fontes de onde beber esse tipo de informação. Tem algum site, algum portal, algum local que você indica para um Abrazel? Enfim, existe esse lugar para eu entender do mercado que eu quero trabalhar? A gente está falando de food service aqui, tá, gente? Então vamos trazer para o nosso mundo. A gente às vezes acaba ficando um pouco... Não tem tanto dado, né? Quando a gente compara sempre com o mercado americano, os caras medem tudo. Se a gente for olhar, os portais parou em 2019, tá, gente? Eu ia falar isso parou agora. Antes da pandemia. Fui fazer então, umas pesquisas recentes, IFB, é tudo 2019. galera, vamos atualizar essas informações aí, que os papers estão muito desatualizados. É verdade. Então, mas são essas fontes, né? Como você colocou, a Abrazel, o próprio Sebrae, algumas coisas, a ABF, então, né, próprios dados do IBGE, para você ir entendendo aquele seu mercado, aquele segmento, como que está a trajetória histórica, se está crescendo ou se está diminuindo. Entendi. Então, esse seria um ponto de referência. E daí a gente tem que fazer essa formatação, essa preparação da empresa para ela franquear. Então, puxa, ela é franqueável, legal. Ela tem um número bom, mercado bom, conheço ali. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que preparar como que eu vou
quais são as propostas de valor minha como franqueador para o franqueado. Por que o cara vai comprar minha franquia e por que ele vai continuar sendo meu franqueado? Né? Porque, a princípio, no primeiro momento, ele pode comprar porque, puxa, cara, eu não tenho ideia como que monta uma hamburgueria, como que é a receita do hambúrguer, então eu vou comprar a franquia. Puxa, agora 2 meses ali ele aprendeu, puxa, não tem mais sentido. Para que eu vou continuar pagando royalties e daí ele vai querer sair? Então, antes disso acontecer, você já tem que pensar por que ele vai querer ser meu franqueado e por que ele vai continuar sendo meu franqueado. E não por uma questão de... Eu vejo também muita franqueadora criar quase que uma dependência proposital. E o ideal é que o cara continue com você por admiração. Eu já vi franqueadores que falam assim, não, Deus me livre eu perder esse franqueador, porque, cara, ele é um gênio. Muito bom. O cara muda, o cara inova, cara, não quero nunca sair disso, quero outra loja. O ideal é que crie-se uma relação de admiração, né? Acho que a admiração é importante do franqueado no franqueador, seja uma pessoa ou uma empresa. Às vezes é a pessoa também, né? O franqueador... Enfim, tem uma figura forte como pessoa, mas... e não de dependência. Porque se eu tiro o chocolate dele, ele não tem mais chocolate para trabalhar, né? Tem franqueador que impõe mais por esse lado, né? Mas isso, exato. E tem franqueador que impõe menos do que isso ainda, só o contrato. Não, tem contrato. Se você sair, você vai ter uma multa, né? Isso é uma relação muito... Assim, quando chegou nisso, já azedou, já o negócio já não funciona mais. Então, essa admiração e essa entrega... Aqui é bacana no food mesmo, né? A gente fala que tem muita gente... eu vou franquear, mas daí eu vou passar a receita. E daí o cara vai saber o know-how. Cara, se o teu negócio é baseado na receita, só na receita, então não vai franquear, né? A gente tem que ter muito mais. Eu tenho que ter a receita, eu tenho que ter a inovação, eu tenho que ter uma marca, eu tenho que ter, né, a alma, eu tenho que ter o suporte, eu tenho que ter um monte de coisa. A receita ela é importante, mas ela é uma dentro daquele conjunto do teu negócio. Então, eu quero franquear não sei o quê, porque eu tenho a receita que é fantástica e meus amigos adoram, né? Cara, isso não é suficiente para você franquear. Então, você tem que ter um negócio... E chega muito desses né? perfis. Eu acho que a maioria conhece assim, né? Quem nunca chegou lá num domingo, na casa de um amigo, de um familiar, fala assim, nossa... Esse teu pastel aqui, você tinha que abrir um negócio disso. Ele é maravilhoso. Isso que tá... Por que a gente brasileiro faz isso com a gente mesmo, né? Porque a gente também incentiva um pouco, assim. E não só na comida, né? Às vezes a pessoa se veste bem. Cara, você tem que abrir uma loja. Pô, você tem que dar a tua fonte. Gente, hoje em dia tá a internet. A gente pode dar consultoria também, resolve. Não precisa abrir nada. Mas a gente tem isso na veia, né? E é uma empolgação, uma noção que eu acho que é essencial, né? O empreendedor ele tem que ser um cara entusiasmado, tem que ser um cara empolgado. Mas a gente tem que ter essa análise. Beleza, não, minha receita é muito boa, mas... Então, cara, trabalha também um branding aí, trabalha um processo, uma inovação. Não, e uma coisa diferente. Você produzir isso em larga escala, você também tem escalabilidade, você tem que olhar isso. Às vezes a tua receita é caseira, não te permite fazer isso. Se fizer, perde as características iniciais do produto. Então, não ficaria pelo preço bom. Exatamente. Então, não é só o produto em si, né? Tem umas outras coisas. Né? A questão logística, quando a gente fala de produto, de food, a questão logística é muito, muito relevante. Às vezes, o custo... Principalmente no Brasil, né? Então, assim, se a gente for falar de levar um ponto de um ponto A para o Acre, é uma complexidade que vocês não têm ideia. Então, assim, não é tão simples, né? Escalar e descentralizar a operação se você não tiver todo um... E aí tem um pouco das pegadinhas também do franchising, né? Que crescimento sustentável seria a espiral, aí a galera sai... Exato, eu defendo muito isso, né? Você crescer no espiral, né? Fazendo o caracol ali. Porque sim, você vai aprendendo, você está no próximo, tanto, não só as questões logísticas, mas a própria... Puxa, o cara está com dificuldade. Força de marca gente, também, né? Eu não tô né? falando que tá errado, tá? A gente não tá aqui dizendo que tá errado. Mas assim, cada um vai ter uma receita de bolo que é melhor pro teu negócio. E só traduzindo o que eles estão falando de crescimento espiral, é o seguinte, eu tô com um cafezinho aqui, e aí um amigão meu mora lá em Brasília, a 1.200 quilômetros. Falou, cara, posso abrir um cafezinho aqui em Brasília? Porque eu adorei sua marca quando eu fui aí passar férias. Não, calma aí. Não é melhor abrir primeiro em Ipanema, primeiro em Botafogo, ficar forte no Rio, ter 10, 15, 20 lojas, ficar sustentável para depois ir para outra cidade? Será que essa outra cidade não é melhor uma mais perto, Minas, São Paulo? Porque tem essa questão do suporte do franchising, né? Então, assim, é isso que você falou. Quando você toma uma decisão de franquear, tem todo um por trás que você tem que suportar também para aquela pessoa que está levantando a tua bandeira ali, que está levantando a tua marca, né? Então, é mais difícil você, com uma loja, sair do Rio para estar em Brasília
né, toda semana. Então, no início, pode ser que dependa de você. Depois você vai ter que montar uma equipe, né? Vai ter uma equipe de suporte para franqueador. Então, por isso é importante você crescer de forma sustentável, porque você vai atingir um número de unidades que vai te dar lastro para você formatar a equipe, para você ter equipe de campo. Enfim, aí eu acho que você vai falar melhor do que eu. Exatamente, né? E claro que a gente né, não quer... ditar regras, mas... E tem exceções, dependendo do tipo de negócio. Mas tem passos, né? Mas tem um caminho seguir. ali que é o tranquilo. Até no mercado americano, eles usam uma regra lá de 2 horas. Eles falam assim, ó, você vai abrir uma outra unidade em que você possa chegar 2 horas de carro, sabe? Então, vai desenhando. Fica uma boa dica, né? Poxa, será que está muito longe? Cara, que você consiga... Porque daí você vai chegar em Brasília, mas você vai passar, né? Sim, vai por outros lugares. Espírito Santo ali e tal, vai fazendo o caminho até você chegar lá e não... dá esse salto grande. De mais de 2 horas ali. Que você não vai conseguir dar um suporte adequado, o franqueado vai ficar insatisfeito. E tudo é custo, né, gente? Tudo é custo. E aí eu levei para você a marca, você falou, olha, André, você está com os números bons, está tendo um lucro legal aqui, você entende, tu já vi, você me contou um monte de coisa de café que eu não sabia. Que mais que era? Era o lucro. E o mercado do café é bom. O mercado do café, cara, está engateando, engateando, tem um oceano azul, tem um monte de coisa para chegar, aí, e papapá. Então... Tem várias bebidas derivadas, você pode aproveitar, não sei o quê. Então, tá bom, vamos formatar a franquia. Então, a gente vai ficar junto. Se fosse uma franquia uma individualizada, né? Não, o curso seria 4 meses ali em média. Então, vamos começar a formatar. Aí foi o que você falou. Aí como é que é esse processo de formatação, assim? Então, a gente definir essa proposta de valor. Tá. Né? Então, já pensar, puxa, mas ele vai comprar a franquia. Por quê? Porque ele não sabe qual que é um bom café, não sabe onde que ele compra esse copinho, ele não sabe qual máquina é boa. Então, é por isso que ele vai comprar, beleza. Já vou facilitar tudo para ele, só vai apertar o botão. Para ele. Então, E por que depois ele vai continuar? Vai continuar, cara, porque o André é uma referência, ele sabe, enquanto eu vou estar atrelado à marca do André, ao nome do André. Tem as campanhas de marketing. Ele vai... Puxa, já vi que a gente vai lançar novos produtos a cada 6 meses, a gente vai ter um novo cardápio, a gente vai ter vínculo, a gente tem parceria com fornecedores, porque a gente está crescendo. Então, é o segundo... beleza, então definir isso. E daí, eu vou, transferir todo esse meu conhecimento, transferir o know-how para esse franqueado. Então, eu tenho que ir para uma parte de manualizações. Como que ele abre um cafezinho... Leblon, igualzinho ao teu. Então vai ter que ter extensão do André ali, né? Então vai ter que ter um manual com as regras. Cara, o ponto vai ter que ser desse jeito. Metragem, maquinário. A máquina que você vai usar o fornecedor. Até a música que você bota, né? Até a música, até o aroma que você vai ter no ambiente, as cores, né? Então todo esse contexto, quantas pessoas, como que você vai treinar, é um manual que a gente chama de implantação. Sim. Então eu tenho que fazer assim, cara, te dou aqui, ou ele vai conseguir montar uma unidade igual a sua, não só aspectos de arquitetura, mas de estrutura, de gente... E até para gerar o resultado. Porque se você fala assim, olha, sei lá, no cafezinho, então você consegue trabalhar com uma pessoa por shift. Às vezes o cara comprou sua franquia por causa disso. Fala, cara, achei muito interessante ter um funcionário por horário. Pô, maravilha. É enxuto, é menos custo, é prático. E aí depois o cara, no manual, tem que entender por que é um funcionário. Porque as máquinas são todas automatizadas, por exemplo. Então, se uma peça dessa sai do lugar, o cara fala, caraca, eu estou tendo que operar com 3 funcionários. Isso inflou tudo e não tem lucro. Então, né, a proposta tem que se arrastar, né? Tem que se replicar isso, né? Exato. Então, aí você já está entrando no segundo manual, que é o manual de operação. Tá. Então, tem a gente fez o manual de implantação. Depois Entendi. O manual de operação, que é quantas pessoas e que horas que eu abro, que horas que eu fecho, como que eu limpo... Como que eu cuido do estoque, como que eu compro, é a operação do dia a dia. Legal. E um terceiro manual é o manual de gestão. Cara, como que você contrata, como que você controla a tua gestão. A gente estava falando do DRE, cara, separa as contas pessoais das contas da empresa. Legal. Aí é a pós-graduação mesmo em gestão e administração de negócio, né, gente? Olha, porque é o que pode ser lindo, vender e tal, mas assim, se você não tiver... também essa cabeça aberta, essa mente aberta para entender de negócio, é difícil. Mas olha que interessante, de novo, não acredito que todo mundo faça isso dessa forma, ou da melhor forma, né? Mas olha que importante você ver, então, se você está pensando em abrir uma franquia,
você ter conhecimento, ou abrir uma franquia mesmo. Às vezes o cara quer ser franqueado de alguém. Sim. Dá uma olhada nesses manuais. Fala, cara, deixa eu ver se está claro para mim esse manual de implantação. Cara, tem muito buraco aqui, tô com várias dúvidas. Não deixa claro um monte de coisa. Manual depois, ele falou de operação. Pô, vem cá, eu tô querendo comprar porque falaram que é fácil, um balconista consegue tirar um café, não precisa ser barista. Mas por quê? Ah, tá aqui, ó, porque a gente trabalha a marca tal, aperta botão, não sei o quê. E por fim, como é que eu vou fazer a gestão disso? Como é que eu vou saber se tá bom ou ruim? Eu vou ligar para quem tá me vendendo a franquia? Provavelmente não. Não, e o curioso é que a gente tava falando sobre isso, mas eu me lembro que eu tenho um conhecido que ele foi ser franqueado de uma grande hamburgueria dessas aí, bem tradicionais, né, já que já está há mais de 30, 40 anos no mercado. Para a seleção de franqueado, você tem que ir fritar, você tem que passar pela cozinha antes. Não é só uma entrevista intelectual que eu vou dizer ali para o que eu tenho, qual é o meu interesse, para quem que eu estou montando. Não, o cara te coloca na operação para ver se você vai ter, de fato, aptidão e, enfim, e gostar daquilo, porque vai ser o teu dia a dia ali no final. E é legal isso, sabe? Quando a gente está fazendo esse processo, a gente, com consultoria ou ele com o curso, né, seguindo ele o passo a passo, a gente vai ter um efeito colateral que ele começa a melhorar a gestão do seu próprio negócio. Porque vai ter a gente tem um modelo de manual, como que é o atendimento? Como que você quer que as pessoas sejam recebidas na tua empresa? Aí fala, cara, nunca tinha pensado. Eu não tinha pensado. Não tem escrito. E porque assim, também no final, o franqueado é o sócio, né? É um sócio também validador. Quando você é franqueador. Do negócio, né? Então, assim, valoriza também o franqueado, das questões, porque ele tá ali no balcão da loja, ele pode perceber coisas que, ao formatar a franquia, também não foi pensado. Isso pode passar, né? E só para... acho que é o sócio no jeito da gente pensar, mas só para... Como eu sou muito técnico, né? Ele só para não confundir, porque me corrige. Ele não é sócio... Que essa é uma dúvida. O meu franqueado vai ser meu sócio? Vai ser meu funcionário? Não. O franqueado ele vai ter a empresa dele, total, o CNPJ dele, né? É sócio fomentador, né? Vamos dizer assim. Tem esse espírito de sócio, porque está todo mundo defendendo a mesma marca, mas ele fica bem independente. Então, puxa, os funcionários são dele, os riscos, né, relativos, se ele não pagar impostos. Puxa, se o franqueado não pagar impostos, né? Cara, é o problema do seu franqueado, não é o problema da sua empresa, porque são empresas diferentes. Tá. E aí, então, nesse passo a passo, a gente elegeu como franqueável, fez os manuais, que eu imagino que tem amorosidade nisso, e foi o que você falou, vamos dizer que são 3 grandes questionários que o franqueador vai ter várias perguntas sem resposta, então ele vai ter que correr atrás das respostas, como você deu exemplo agora, no manual de operação. Como é que é a saudação da sua loja? Vai tocar uma música tal, todo dia que a loja abrir. Tem franchise que faz isso, né? Ou não, as pessoas entram, a primeira coisa que fala é bom dia, sei lá o quê. Desde esses mínimos detalhes, scripts, você vai ter que pensar nisso tudo, e provavelmente se você procurou ajuda, ou mesmo que não procure, você não pensou nisso tudo, porque é muita coisa para pensar. E aí você criou esses manuais, e aí você tem isso pronto, a oferta pronta, é isso? Depois de ter criado esses 3 manuais, operacional, gerencial e de implantação? Não, daí a gente vai para um outro ponto que é bem importante, que é o papel do franqueador. Porque a gente tem que pensar assim, puxa, então o cara... Ele é um excelente dono de cafeteria, ele é excelente dono de hamburgueria, excelente dono de restaurante, mas ele vai vender outra coisa agora. Ele não vai mais vender hambúrguer, café, ele vai vender negócio. Então, qual que é o papel dele como franqueador? Quer dizer, eu vendi a franquia e, puxa, qual que é o suporte que eu vou dar? De quanto tempo que eu vou visitar? Quais são os canais que ele vai poder acessar para ter o meu suporte, sabe? Qual que vai ser a minha estrutura? Quais vão ser os treinamentos? Qual ferramenta? Então, a gente vai para um passo de se preparar como franqueador. Então, esse é um ponto interessante, porque às vezes até o manual ali para o franqueado tá meio ali, beleza, vai ter que ter, de um jeito ou de outro vai fazer, mas às vezes as pessoas não pensam nisso. Começa a vender e daí fica, puxa, eu vendi a franquia, e agora? Qual que é o meu papel? Né? E daí a gente escuta muito, puxa, comprei a franquia e o franqueador sumiu, eu não consigo falar com o cara, ninguém me atende, não tenho suporte, porque ele não pensou. Então, a próxima etapa é depois eu estruturar, que a gente pode chamar de manual, também o próprio manual do franqueador. Como que eu e a minha equipe vamos trabalhar dando apoio e suporte para esse franqueado. Isso eu acho que é uma das coisas, um dos calcanhares, o maior pênalti aqui dos franqueadores, eu vejo. Porque eu também entendo que o cara franqueador, quando ele está... Vou citar que o cara está com uma loja, vou franquear a minha primeira. Eu ainda franqueando a primeira,
Eu não tenho ainda uma estrutura para o escritório. Tem um menino do marketing, tem um até designer... mesmo a mentalidade de distanciar as coisas, né? Do tipo, para também não criticar o que o cara também pode não, mas eu fazer. quero dizer o seguinte, o cara como negócio, ele fala assim, quando eu tiver 20 franquias, eu vou abrir um escritório legal, eu vou ter um cara de marketing por enquanto, não dá. Se ele quiser, ele me liga aqui, eu esclareço para ele, eu vou lá correndo e ajudo, né? Sim. Então tem... Estrutura, acho, né? Acho que essa estrutura... fica um pouco de lado mesmo, né? E aí, mas por outro lado, é isso. O cara também... Mas o que vai vir primeiro, né? Exato. O cara vai bancar... Não, quero ser um franqueador de 1000 lojas, quero ser um bom franqueador. Em tese, o cara tem que se preparar para fazer esse investimento na frente. Né? Em tese. Mas aí vocês mataram a pau mesmo. Mas talvez, assim... talvez, na minha percepção, eu faria isso. Eu montaria um escritório. Se eu tô decidida a ser um franqueador... Eu tô decidida, eu quero fazer disso um negócio, eu vou me preparar antes. Até para eu poder receber bem, né? As pessoas que vão querer comprar seja um ou seja assim. Mas você só vai ter um escritório saudável depois de ter 10. Porque você também julga o livro pela capa, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa... Tenho lá meu interesse em investir e procurar alguém, eu vou querer entender da estrutura que essa pessoa tá querendo me atender. Como ela vai me atender? Acho que também tem um pouco do papel do franqueado que tá buscando uma franqueadora, enfim. Mas aí, então, eu acho que é uma questão que tem isso. Puxa, não... Mas é pessoal também, né? Pode ser. Tem gente eu acho que é pessoal e eu acho que assim, depende da empresa, do porte, modelo de negócio, do momento, né? Então, eu tenho cliente que, cara, quando vocês vão investir, entrou investidor para montar a franquia, 40 milhões aqui. Cara, então, beleza, o que dá pra gente fazer? Opa, deixa que eu faça a festa com esse dinheiro. Bota lá um escritório. Monta 10 pessoas e tal. Mas a realidade da grande maioria dos negócios, o cara tem o café dele ali e, o café é lucrativo, o café é bom, ele criou marca, ele domina e tal. Se ele for colocar, às vezes, e for ver essa referência, puxa, não, eu tenho que alugar uma sala para ser a sede, eu tenho que comprar tal. Pode ser que não dê certo. Não vai tracionar. E sabe o que acontece? Muitas vezes, daí ele até faz esse custo, ele tem aquele custo fixo. Daí, para bancar esse custo fixo, ele depende de taxa de franquia. Então, ele começa a vender franquia desesperadamente para pagar essas contas. Então, eu desenvolvi o conceito ali, que é a franqueadora 2P10. Que são, assim, 2 pessoas para cada 10 franquias. Que legal. Gente, se liga na dica. Pulo do gato. Pulo do gato. E isso aí tem feito uma diferença muito grande. Legal. 2 pessoas, por que na primeira? Porque você precisa ter uma pessoa para suporte, que é apoiar o franqueado. Então, entrou o cara, tem uma pessoa que vai cuidar. E na média do mercado, para a maioria dos negócios, um consultor, né, de suporte ali, eu chamo de consultor de sucesso do franqueado, ele consegue atender aí 20 unidades. Legal. Então, se é um cara para atender as 10 primeiras, tá lindo, tem muita sobra. E uma outra pessoa para vender franquia, para fazer a expansão de uma forma profissional. Então, atendimento e outro comercial ali. É um comercial e um atendimento, perfeito, né? Então, antes de ser cliente franqueado, tá comigo, depois que vira franqueado, tá contigo. Eu passo a carteira para você e você... Exatamente, né? E isso pode ser, o primeiro, a expansão pode ser, se são 2 sócios, cara, você cuida das vendas e eu cuido do suporte. Ou, não tenho sócio, mas eu vou cuidar da expansão e eu vou ter um funcionário aqui com o meu braço direito. Mas tem que ter suporte. Mas tem que ter, sabe? Tem que ter bem definido. Tem muita gente assim, não, mas eu vou fazer as 2 coisas. Ou até tem 2 pessoas, mas não, nós 2 fazemos tudo. Não, separa, cara. Uma coisa é expansão, é vender franquia, outra coisa é suporte. Então, daí você já fica com essa regra, 2P10, né? Então, depois que você estiver ali na 10ª, opa, já contrata mais 2 pessoas, vai reforçando o time. Até porque no Brasil, como a gente tinha assim, um histórico de franquias grandes, foi um oceano azul, né, lá atrás. Então, os franqueadores também não tinha muito processo, mas ia contratando gente, tinha muito dinheiro, taxa de franquia alta, era fácil. Então, se a gente for ver, na análise eu faço o trabalho da formatação, curso, mas também faço análise, construir para gestão de redes. Então, puxa, quantas unidades você tem? Tenho 160. Quantos funcionários você tem? Então, a gente vai fazer a continha, 2P10, cara, tá com muito funcionário, e é por isso que a tua franqueadora ela não está tão lucrativa, um negócio tão interessante e aí, como às vezes, deveria o cara começa a ter também umas lojas. Porque aí também tem o próprio manual da franqueadora. O próprio manual da franqueadora, todos os processos, a automatização, tem muito software. Então, às vezes, o cara se acostumou, né? Daquele jeitão ali. Então, e daí você vê, cara, dá para reduzir muito, mas principalmente hoje, né? Com processo, com software, com tecnologia. É por isso que eu já vi algumas colocações na internet de franqueador, de grande franqueadora, falando, menos de 200 lojas não ganha dinheiro.
Porque o cara montou uma estrutura tão grande que ele, realmente, tudo bem que ele pode estar num negócio de 1000 lojas para chegar em 1000, mas ele fala que em menos de 200 não ganha dinheiro. Então, né, é complicado. Mas esse é um bom esclarecimento para quem está começando ali, mas tem que ter. Eu acho e é um que divisor de águas, né? Porque no final das contas, vão ser 2 negócios, a franqueadora e as lojas franqueadas. Então, também tem que tomar um pouco de cuidado, né? Tem que para ter não esse pesar foco. muito o orçamento. Então, sabe, eu acho que essa mentalidade de saber, é um outro negócio. Dentro de um grande negócio. Né, um outro negócio. E normalmente a franqueadora, ela tem uma tendência, porque ela permite escala, ela vai ser um negócio muito maior do que o seu negócio original. Sim. Né? Mas alguns franqueadores até têm lojas próprias, né? E falar, sei lá, das minhas 20 lojas aqui na rede, eu tenho 5 próprias e 15 são franquias. E muitas vezes essas próprias, se são lucrativas, acabam ajudando a franqueadora a ganhar corpo. Porque bem ou mal o cara fala, cara, a franqueadora ainda estou empatando. Eu só pago os salários, pago o aluguel da sala, ainda não estou ganhando dinheiro. Mas pelo menos minhas lojas próprias vão me mantendo para eu crescer. Não tem isso também? Exato. Faz muito sentido. Então, depende, sabe, disso, do tamanho da estratégia. E tem aquele movimento também da gente, quando franquia, os nossos primeiros franqueados acabam sendo os amigos, a família. Como é que é essa prospecção? Como que é isso? Perfeito. Queria trazer, porque a gente sabe que tem gente Vamos ver onde aqui. a gente parou. A gente parou nos manuais, depois falou do próprio manual do franqueado, os papéis franqueado, franqueador, da franqueadora. E aí já está na hora da oferta de comercializar ou ainda tem um passo antes? Tem um passo antes, mas então, é bem legal, que a gente está fazendo uma linha Isso. do tempo aqui bem certinha tecnicamente, né? Então, depois de tudo isso pronto, antes da gente vender, a gente vai ter que traduzir tudo isso aqui em documentos jurídicos para que a nossa relação esteja formalizada, esteja dentro da lei, né, de franquias. Então, eu vou pegar tudo isso. Isso seria a COF? A COF e o contrato de franquia. Tá? Então, a COF no Brasil, a gente tem uma lei, 13.966 de 2019. Existiu uma lei de 94, foi atualizada, mas essa atualização mudou um pouquinho as coisas. E basicamente, essa lei ela estabelece que tem que ter uma COF, que é a Circular de Oferta de Franquia. Então, quando você vai vender franquia ou quem vai comprar franquia, esse conteúdo aqui serve tanto para, né, que a gente está discutindo para quem quer ser um franqueador, como quem quer ser um franqueado. Sim. Então, a lei define, você tem que entregar a COF, que é a Circular de Oferta. E a lei tem uma série de documentos, de informações que a lei obriga. Então, você tem que informar aquilo. Por isso que aquela questão do licenciamento também, às vezes tem algumas marcas que eu não quero ir como franquia, vou ser licenciamento, porque no licenciamento, como não está previsto no RAW, ela não tem essa obrigatoriedade. Entendi. Por isso que dá mais segurança quando é franquia. E na COF, então, ali você tem que colocar quem são os seus franqueados, os franqueados que saíram da rede nos últimos 24 meses. Que informação importante, né? Às vezes você vê um anúncio no Instagram, hoje em dia o Instagram é quase tudo, né? Caraca, mais de 2.000 lojas. Tu fala, pô, legal. E aí, e se eu te falasse que das 2.000 lojas, 1.200 fecharam no último ano? Né? Tem 2.000, mas fecharam 1.200. Será que é relevante? Não é? Olha como pode ser relevante. Quantas estão querendo serem, né, passadas? De repente visitar 2, 3 franquias, conversar com o franqueado. Pô, tô pensando em entrar. Ih, não faz isso não. Exato. É isso aí. Já dando mais... E tem ali, né? Então, ele é obrigado a colocar os contatos, o endereço, né, das lojas. Essa parte então, importante. Então, é muita informação. Só que as pessoas às vezes compram a franquia na empolgação. Essa parte não precisa ler, não. Assina aqui, porque vai perder o ponto comercial. Você vai perder. Cara, você quer, né, Curitiba e já tem aqui 3 na fila, mas se você pagar agora, puxa, uma coisa terrível, que a gente combate bastante. Não, cara, é uma decisão. Contrato de franquia no Brasil tem 5 anos em média, né, o padrão que a gente utiliza. É recente, né? Até para proteger isso, se eu não me engano, a COF tem que ter, como é que se diz... formalizado um tempo na mão de quem está adquirindo. 10 dias. Você tem que... Por mais que você concorde, quer assinar sem ler, mas tem que estar registrado que você recebeu aquela COF tal dia e que você só assinou 10 dias depois. Entendi. Exatamente. Né? Exatamente. Então, essa é a preocupação da lei para que você não compre na empolgação. Né? Então, tem tudo. Então, tem muita gente... A gente vê assim, um movimento no franchising crescendo de uma forma ruim, muita gente que investiu dinheiro, perdeu e falava, franchising é pirâmide, franchising não funciona, franchising só é bom para o franqueador. Mas espera aí, vamos ver. Como que foi o teu processo de aquisição?
Tem uma lei que te protege, você pode ler esse documento, você tem a lista dos franqueados, os caras que saíram da rede, você entrou em contato com alguns, você fez a tua parte, você analisou os números, você viu as regras, que as pessoas também, elas compram, né, essas marcas, se aproveitam do cara que está comprando sem cuidado. Puxa, você vai ficar no mínimo ali, a princípio, né, 5 anos com esse negócio, você vai investir grande, você vai ter que trabalhar. Cara, e você não se dedicou a fazer processo, a lição de casa mínima ali, de fazer essa busca. Sim. Então, a lei permite muito. Por isso que a lei do Brasil é uma lei muito boa, sabe? Então, a gente até, comparando com o mercado ali americano, eles consideram bem interessante a forma como que a gente trabalha. Desde que você esteja atento também para o seu próprio bem, né? Só fazendo um parênteses, para eu ser um franqueador no Brasil, eu obrigatoriamente tenho que ser associado à ABF? Ah, legal. Ótima pergunta. Não tem, tá? Porque o mercado de franquias não tem um órgão regulamentador no Brasil. Tá. Então, a ABF é uma Associação Brasileira de Franchising. Eu sou associado, é uma entidade muito, muito forte, muito boa, muito séria, né? Mas não é obrigatório. Então, aonde que eu tenho que registrar lá para dizer que eu sou franqueador? Não existe isso. O que você tem que ter? Você tem que ter, o que a gente estava falando, a COF, o contrato de franquia. Você tem que ter a sua marca registrada ou com pedido de registro ali em andamento. E você precisa ter um CNPJ de franqueadora. Então, já que a gente estava falando, fechando esse passo, eu vou ter a COF. É diferente um CNPJ de franqueador? Tá. Um contrato social que diga lá, você é franqueador. Porque até então você é café, lanchonete. Direito. Até então lá, com uma unidade, você é o café, lanchonete e tal. Quando você quiser franquear isso, você vai ter que abrir um CNPJ de franqueadora. Exatamente. Que aqui já fica outra dica, o pessoal já pode anotar, que é gestão de ativos intangíveis não financeiros. Tá? Então, essa é a atividade do contrato social. É o KNAI ali. É o KNAI Então, galera, anota essa dica aí, que é muito bom. Legal. Hoje a gente está aqui trabalhando nesse passo a passo. E aí, então, você vai ter que ter a questão da marca, o CNPJ com atividade e os documentos. Aí, se você tiver isso certinho, você é um franqueador dentro do que a lei exige. Você não precisa ir em nenhum órgão, nenhuma instituição. A gente sempre recomenda que se associe à ABF, faz muito sentido, mas não é uma obrigação. Tá, e aí é uma chancela a mais, né? E aí sim, você chega depois disso tudo você está apto a começar, a comercializar, né? A vender a sua ideia para ser replicada em algum lugar. E aí, parece que está tudo resolvido e que foi um caminho longo. Foi um caminho longo, mas não tem nada resolvido. Porque agora começa a venda. E você continua tendo que ter, no meu ponto de vista, uma responsabilidade muito grande de como você vai comercializar isso, até onde seu braço alcança. Então, de novo, aí entra aquele negócio. Você começa a fazer oferta para qualquer um no Brasil, em qualquer lugar? Não. Aonde você vai conseguir dar aquele suporte? Onde é que você vai conseguir visitar a loja do cara? E aí entra um pouco o que a gente estava falando, né? Por isso que começa com família, depois vai para amigos, que eu acabei atropelando o tema, porque eu estou no meio de 2 professores aqui, tá, gente? Tá difícil para mim, então só eu que não E o mapeamento regional também, né? Onde é que estrategicamente é bom? Porque não é abrir a qualquer custo. Não falo, Carol, abre um cafezinho. Ah, mas lá embaixo do prédio tem uma... Vai, abre lá. Só quero que você abra. Eu não vi, não tive... Né? Aí o ponto não é bom. Como é que essa responsabilidade do ponto é interessante? Tem muito franqueador. Só lembrando, franqueador é quem tem a marca. Franqueado é quem é candidatos ali a comprar aquela marca. Usar a marca. Então, franqueador é o dono, é o quem inventou e quem está vendendo a franquia. E franqueado é quem compra uma franquia, 2, 3 e tal. Mas aí, muitos franqueadores, acho que a maioria não se metem na questão do ponto. Pedem para eles olharem, para eles aprovarem o ponto comercial, mas não entrega o negócio com ponto. Isso é comum? Como é que é isso, essa questão do ponto? Legal. O ponto é fundamental mesmo, né? Quando a gente fala de varejo, é fundamental, a alimentação, né? É essencial. O que acontece? Até pela a questão claro, jurídica, né? Como a gente está também sendo bem técnico, o franqueador ele não deve dizer, você vai montar aqui, porque senão você está assumindo. Quer dizer, se você falou monte aqui e não der certo, puxa, você que mandou montar aqui. Entendi. Então, é um padrão a gente não dizer assim, monte. Mas eu vou ter o meu poder de veto. Falar, cara, não monte aqui, eu não permito minha marca aqui. Eu não permito um negócio aqui, porque ele não vai dar certo. Tá. Então, o franqueador, ele tem que ter esse dever de orientar sobre o ponto. O que a gente vê às vezes nesse desespero de vender a qualquer custo, e às vezes muita gente só se anima para efetivamente assinar o contrato depois que tiver um ponto. Então, cara,
achou esse ponto, vai aí, porque eu quero assinar, porque eu preciso daquela taxa de franquia para pagar aquela minha conta fixa lá. Lembra que a gente falou? Vê como que a coisa faz sentido. Isso. Cara, então começa com uma estrutura pequenininha. Cara, se eu não vender franquia aqui para você, beleza. Então vamos no momento certo, porque eu tô com a minha continha, meu custo fixo baixo, e depois eu vou reinvestindo. Então, o franqueador deve sim, né, dar muita orientação, porque afinal essa é uma das principais expertises. Cara, que ponto que vai dar certo, tem uma grande chance de dar certo ou não. Então, o cara que é experiente, que conhece do negócio, lembra também o outro fator que ele falou, você tem que conhecer daquele negócio. Você sabe, cara, esse ponto aqui não é bom. Não é bom. Porque cara, tem 1000 fatores. Fala, não, olha, tem uma árvore na frente que atrapalha a visibilidade, ou porque aqui é um fluxo rápido, os caras vão passar de carro e não vão ver minha loja. Enfim, 1000 dependendo de cada caso, né? Cada caso é um caso. Não tem uma regra boa de ponto para todo mundo. E o franqueador pode também falar, olha, eu estou procurando franqueados que queiram abrir loja em tal região. Exato. Né? Eu não vou falar onde, mas tal região está elegível a uma nova loja. Né? Um lugar que está ali. E daí ele vai ajudando. Que daí é isso, como a gente está falando, né, da expansão, e agora? O franqueador ele tem que ter o plano de expansão. Tá? Eu vou começar a vender franquia. Não vou começar a vender franquia, eu vou fazer um plano de expansão. Para onde que eu vou crescer geograficamente e qual que é meu ritmo de expansão. Quantas eu consigo vender quantas aqui para que eu vou dar suporte, que eu vou dar apoio e vai conseguir crescendo. Então eu quero crescer. Eu tenho no meu método aqui, a gente coloca assim 10 franquias no primeiro ano. Tá? O que a gente já viu, já testou, que 10... como a gente tem aquelas 2 pessoas, e a gente fala 2 pessoas conseguem dar conta de 20, se eu crescer com 10 e eu estou aprendendo a ser franqueador ainda, é um número bem bacana, porque a conta fica legal para o franqueador. Se ele tiver estrutura pequena, com 10 franquias, ele já vai ter um resultado bem interessante para a franqueadora, quebrando um pouco aquele conceito que é certo. Eu preciso de 200, preciso de 50, mas é que a gente já está partindo naquela mentalidade, puxa, eu vou montar uma grande estrutura. Não, aqui a gente está falando mais para o pequeno que está começando. Então ele vai montar uma estrutura pequena, se ele tiver 10 franqueados ali certinho, vai ficar legal. E claro, só que daí não é 10 por ano a vida inteira. Aqui é 10 no primeiro ano. Puxa, agora eu estou aprendendo, agora eu vou acelerando, vou tracionando. Cada ano eu vou aumentando o meu número de unidades. Né? Você falou sobre a questão da remuneração da franqueadora, né? Como que a franqueadora acaba se rentabilizando. É uma regra eu ter que ter uma taxa de franquia e como que eu trabalho isso depois? Porque eu vejo que algumas franqueadoras têm royalties fixos, outras têm royalties escalonados. O que na sua visão hoje é o melhor a se fazer ou é o mais indicado? Na verdade, isso é importante no sentido, a gente está elucidando um exemplo aqui. Então, depois de ter montado isso, eu tenho que determinar para vender, né? E já pode pegar esse exemplo, qual é a minha taxa de franquia, qual o royalty que eu cobro, e, enfim, quais são esses custos, né? Para sustentar a franqueadora, tá, gente? Isso é a fonte de remuneração. Essa é a minha tabela de venda. Tu tem que criar minha tabela de venda, né? O que tem que ter nessa tabela de venda, isso? Né? Porque eu não sabia. Não, se eu sentar contigo e falar, André, eu quero abrir o cafezinho. Vamos falar de números? Já comprei todo o resto, já me mostrou. Entendi. Vamos. Olha, minha taxa de franquia é isso, eu cobro o royalties disso, cobro taxa de publicidade disso. Mas isso já vai na largada, né? Isso é a primeira entrevista ali. Você como candidato Depende, às vezes você tá ainda a ser um franqueado, deveria já ter isso. Não, então, mas tem que criar essa tabela de venda, né? Hoje, quando você vai comparar um com o outro, você fala, qual é a taxa de franquia desse, qual é a taxa de franquia desse, qual o royalty desse, qual o royalty desse, qual o royalty Tá meio padronizado agora, né? Acho que sim. Mas deixa ele falar. Mas é legal. Então, para alinhar, né, o conceito, o que a gente tem de valores ali? Taxa de franquia. Taxa de franquia é aquele valor que o cara vai pagar, o franqueado, para ele ser franqueado, ele vai pagar uma taxa para ele entrar no jogo. Fala assim, o que está dentro dessa taxa? Cara, você poder entrar no nosso jogo aqui. Comprou minha marca. Comprou o direito de usar né, a minha marca, de ter acesso ao meu know-how. Então, não está ali estoque, reforma, loja, tem nada. Mas uma coisa, ali. É a taxa que ele vai pagar para entrar. Paralelo aqui. Eu não tinha esse conhecimento, mas eu acho que é até legal aqui a gente falar. Não necessariamente eu ter pago uma taxa de franquia já me coloca como franqueada. Não tem isso. Eu posso não abrir, não tem... Eu posso ser candidata, tem um tempo... Se pagar a taxa de franquia em um ano, não tem sei um tempo você para perde abrir. a taxa. Se não achar um ponto comercial em um ano. Aí depende do contrato também. Isso é do contrato, entendi. Mas aí um ponto é que cada fio aqui... Eu tô trazendo umas provocações aqui. Vem um novelo ali. É verdade. O que acontece? É isso. A gente tem a COF, né? Então, recebeu a COF compromisso zero. Ele assinou que recebeu a COF, não tem... O único compromisso dele é que ele está dizendo que ele recebeu aquela informação e ele se compromete a não divulgar porque ele já tem informações do negócio. Sim. Passaram os 10 dias, ele vai assinar o contrato
ou pré-contrato de franquia. Tá? O pré-contrato porque é com a pessoa física ainda Entendi. dele, Ele ainda não jurídico. tem o CNPJ. Então, ele vai dizer, eu vou assinar o pré-contrato. A partir desse momento, ele já é promissário franqueado. Então, ele já pode ser considerado um franqueado, mas ainda tem essa ressalva de, poxa, se ele não achar o ponto, ou se eu fizer um processo que ele tem que fazer o treinamento e ele se recusa a participar ou não consegue acompanhar o treinamento, então ele pode desistir. Daí cada contrato vai prever ali o que acontece. O que é bem importante a gente alertar? Virou, às vezes, uma onda, né? Que tem muita gente vendendo franquia com muita velocidade e o franqueador está até torcendo para que o cara não abra. Então, eu vendi 500 unidades... Porque eu não tenho ainda porque eu não tenho staff suporte, pra... porque eu nem quero abrir as lojas, eu quero ficar com essa taxa de franquia, porque daí ele não vai conseguir, ele vai desistir. Então, eu vou ficar virou com um essa negócio taxa. de venda, não é um isso, negócio de venda. franchise. Olha isso, olha né? isso. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que fica aquelas contas também que, a gente falou, que você falou muito bem, né? Cara, eu quero comprar franquia, deixa eu ver, conta. Ah, tem os... Né? Sei lá quantas unidades, 250 unidades, beleza. Mas onde que está aqui? abertas? Deixa eu ver os funcionamentos. Ah, não, é que tem 10 250 abertas prometida, e tem 240 em... Puxa vida, né? Mas por que não pré-venda, abriram? Isso é um discurso que vocês vão ouvir muito se vocês forem em feiras ou enfim, ou na internet, você vê muita gente falando, não, a gente está com 400 contratos. Não fala 400 lojas. Fala, estamos com 400 contratos. Mas quantas lojas? 28. E o resto é contrato. Está procurando ponto, que a gente está crescendo muito rápido, né? Então, 400 contratos. Não é errado, mas é só um ponto de atenção, porque você tem que entender que não dá para abrir 400 lojas em 2 meses, gente. Então, assim, é entender em qual fila que você vai entrar, né? E às vezes é 400 contratos na vida toda. Realmente, já tive 200 lojas abertas, 100 fecharam, mas tem mais 50 que está não sei o que. Então, juntando tudo, tem 400 contratos. Mas você acaba entendendo que tem 400 lojas funcionando e todas elas lucrando e maravilhosas. E você entra numa dessa. Perfeito. Então, é bom ter esse entendimento, né? Do que está falando, né? Efetivamente são lojas, são contratos, são lojas abertas, contratos vendidos. E claro que, né, você vai vendendo e vai ter um tempo, dependendo do tipo de negócio, 3, 4, 5, 6 meses para efetivamente abrir. Então, é normal que você tenha uma parte dos teus... das tuas unidades em implantação. É normal, né? Lógico. O que fica assim, acende um sinal amarelo também. É assim, puxa, eu tenho, né? 90% está por abrir e 10% só aberto, né? Então você começa a mas por que isso, né? Quer dizer, eu vou entrar naquele bolo lá, por que os caras não abriram, né? Então é um ponto de atenção ali. E aí, já complementando essa dica, fora a parte de instrumental, porque no final o que vai te segurar num problema futuro é o instrumento assinado, é o contrato, é tudo isso. Fora essa parte que, de novo, a gente está dizendo que lá diz tudo. Cabe você se interessar e ler e não ter a pressa de passar essas etapas. Ou também preparar um bom instrumento junto com a galera que está te aí eu tô falando de quem está comprando ou de quem está fazendo, né? Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, fora isso, adicional a isso, cara, a loja não mente. Vai 2, 3 lojas, senta lá e olha. É o fiscal de franquias. Como é que o cara vende 10 mil por dia se eu tô aqui há 2 horinhas e vi 3 pessoas comprar R$15 cada uma? Aí não vai chegar em 10 mil. Tá estranho isso. Mas essa loja é esse dia. Tá chovendo, tá muito sol. Vou lá na outra. Vai na outra. Gente, mas eu não vejo ninguém sair com sacola dessa loja. Será que é só essas 2 que estão ruins? Será que eu escolhi 2 lojas ruins? Gente, isso é um feeling que você não precisa falar uma palavra com ninguém. É sentar... Pô, se você não tiver esse interesse em amor próprio ao seu dinheiro, ao seu tempo, né? Você não está pronto para ter um negócio. Mas é isso. André, mas vou ficar lá... Assim, eu falo isso também sobre análise de ponto. Mas eu vou ficar lá... Eu vou 3 vezes lá, vai 3 vezes lá. Vai em 3 horários diferentes, vai em 3 dias diferentes para não ser desculpa. Senta e olha. Você não tem que falar nada com ninguém. Olha, quanto que as pessoas estão comprando. Ah, não, que o nosso café vende muito, é sucesso absoluto. Cara, falta café de tanto que vem. Pô, engraçado, eu fiquei 2 horas lá em frente à loja e não vi. Vi 2 pessoas comprando café. Mas será que essa é ruim? Será que o dia tá ruim? Será que é o final do mês? Vai outro dia. Vai outra unidade. Vai... Cara, isso vai dizer muito. Né? Esse feeling aí não vai te enganar e não é ninguém te dizendo. É você olhando. Né? Então, é muito fácil, né, você analisar mesmo. E o que a gente vê, às vezes, até pela experiência de Sebrae, isso de anos atrás, quando eu era funcionário e atendia pessoas que... Né, a gente recebia muita gente assim... Comprei a franquia e fui enganado e isso e aquilo. O que eu faço agora? Cara, agora não você vai sentar e chorar, entendeu? Realizar o prejuízo. Porque se o contrato tá tudo certinho, não tem muito o que você fazer. Mas, puxa, por que você não procurou
orientação antes, não procurou aprender antes, né? Ouvir essa dica que você deu aí né, cara, valiosíssimo, vale ouro mesmo, cara. Senta lá, dedica um tempo para isso e não compra na pressa, né? Aquela coisa, não, tem que comprar, tem que fechar hoje. Não, cara, pô, vou colocar uma grana aí, vou trabalhar 5 anos com esse negócio, puxa, porque eu tenho que decidir agora, né? Justamente por isso que a lei pede, cara, no mínimo 10 dias. 10 dias dá para você sentar 3 dias lá, 4 dias, ligar para os caras, conversar, fazer muita análise, pesquisar também. Às vezes fala, como que vai ser? Você vai faturar 200 mil e vai sobrar 40 no teu bolso. Beleza, como que vai fazer isso? Porque o aluguel é 5 mil. Cara, vou ver na minha cidade aqui... Se tem esse aluguel de 5 mil. Cara, mas não tem. Começa em 10, aí puxa, então já não vai sobrar 40, vai sobrar... Sabe? Então você vai fazendo essa análise, que é sentar na cadeira, sentar na frente da loja... É natural que o franqueador que faça oferta traga os melhores números. Sim. O cara pega o melhor número da melhor loja e fala, esse aqui é um número real de uma loja. Mas do melhor número da melhor loja, nem todas podem responder da mesma forma. Ou às vezes você está abrindo um tamanho de loja, tem franquias que tem mais... Regiões, tem tamanhos diferentes, né? Então tem a loja grandona, tem a loja média e tem a loja pequena. Né? Então você também tem que entender o escalonamento disso tudo. Mas assim, eu estou falando tudo meio que quase que o advogado do diabo aqui protegendo o franqueado. Mas isso tudo diz sobre o franqueador também. Sim. Para que você, como franqueador, você já, cara, né, tenha uma postura correta também. Né? Tá certo, tá certíssimo. E trazendo um pouco do campo da curiosidade, assim, o que você já viu ou o que você tem mais visto nesses últimos anos que está querendo se franquear, né? Então, por exemplo, tem mais hamburgueria, eu tenho mais pizzaria. O que você vê que está em voga, assim? Lembrando que eu acho que ele falou que atua até fora do food, né? Atua de franchise como geral, mas a gente aqui é food. Aqui, tá? Pode trazer para o nosso cenário aqui. E o food é muito forte no franchise, né? As maiores redes do Brasil, entre as maiores sempre, né, 70%, 80% são food, nos Estados Unidos, no mundo é assim. Eu aproveitei também essa vinda para o Rio, vou fazer também um podcast com meus alunos que são do Rio e são franqueadores. Então, são 4 que eu vou fazer. Os 4 são do food e ainda faltou 2 que são de food ainda, que não deu para encaixar na agenda. Dominando, muito forte, muito forte. Mas é isso. Tem espaço ainda, tá? Tem muita coisa. Tem espaço. E tem espaço. Então, o que a gente vê? A força do negócio, quando você está numa rede, é muito grande. Então, para você negociar com o fornecedor, para você fazer... né? A gente fala muito de marca, de brand. Cara, isso custa dinheiro. Você ter um bom designer, você ter um bom estrategista, você ter gente boa trabalhando, isso custa dinheiro. Então, se você tem uma loja, uma hamburgueria, e você vai concorrer com um cara que tem uma rede com 20... O custo que ele vai pagar para desenvolver um cardápio vai ser o mesmo que você vai pagar o mesmo preço. Só que lá ele vai dividir por 20, cara, que você vai pagar sozinho. A economia de escala, né? A economia de escala. Então, essa força do franchising, né, da rede, é muito forte. Então, a gente vê que o mercado americano, por exemplo, eles é muito mais... amadurecido, né? Sabe? Tem muitas franquias, muitas redes. Então, tem alguns números lá, não vou lembrar exatamente de cabeça, mas... 70% dos negócios são franquias. Já são franquia. Sim. E aqui a gente está ainda em 20%, e desses 20% ainda são franquias, redes muito pequenininhas. Sim. Então a gente tem um mundo para aquecer com franquia. E tem um paralelo, né, do nível de profissional, que é o franchising lá, nos Estados Unidos, até que a gente estava falando do recorte do compromisso do franqueador em se o cara não der resultado, em ter que aportar dinheiro. A gente falou isso num outro episódio, não vou entrar muito nisso aqui. A gente coloca o link em algum lugar aqui. Foi o episódio 22, se não me engano. 22 ou 23, depois eu vou lembrar. Mas, e pra gente também entrar um pouco, pro empreendedor aqui também, se chacoalhar um pouco, para também buscar essa excelência profissional, né? Porque... É isso, assim, pra gente amadurecer e fidelizar esse mercado de franchising, tem que ter boas referências, né? Eu acho que tem que se apegar um pouco nisso. Tem que profissionalizar, tem que trabalhar de uma forma cada vez mais robusta íntegra, mesmo. Íntegra e técnica, né? E profissional. Sim. O que, assim, um pouco, em todos os mercados, talvez até no food mesmo, a gente vê assim... Né, em poucas décadas, assim, o dono do restaurante era o comerciante, era o cara ali que ele não tinha, né? Eu falo muito isso. Uma formação, né, um estudo para tratar aquilo ali como business. Sim. Ele tinha experiência, né, a receita, conhecia bem, trato bom com o cliente, mas não tinha essa profissionalização. Então hoje
a gente vai profissionalizando e o franchising, o cara tem que... Ele impulsiona isso. Você tem que profissionalizar. Porque o cara não consegue, né? Se pensar em qualquer negócio, quem é empresário, o cara tem a sua unidade. Cara, você vai acordar, você vai ter que ir comprar lá as frutas e verduras, você tem que resolver o problema com o funcionário que acabou de ligar que não vai, você tem o cliente, você tem o boleto lá que deu erro e voltou, e você tem o fornecedor. Cara, tem que fazer o post no Instagram. Fazer o post, não sei o quê. Cara, se chegar ali 10 da noite, cara, agora eu vou pensar em inovação, vou pensar em... Minha cabeça tá levinha, produto novo. Quais são as tendências? Cara, você não consegue, né? Então a franquia permite isso. Puxa, eu toco lá, beleza, mas tem alguém, que é a franqueadora, que está pesquisando, está pensando em inovação, estratégia, segmento. Tem uma feira, um evento que eu fui, uma empresa de tecnologia, que eles fazem serviço até para o food mesmo. E fazendo uma segmentação, sabe, de perfil dos clientes, estatísticas e não sei o quê. Falou, cara, é impossível o cara que está trabalhando ali, no front, você pegar e analisar. Você pode até receber isso, cara, deixa eu dormir. E, mas para não fugir da pergunta, tem duas perguntas suas que a gente tem que abordar. Eu não sei o nosso tempo, mas eu tenho que falar. Está curto aqui, o estúdio já está apertado. Tá apertado, mas eu vou ser bem rapidinho. Tendências... de alimentação, a gente vai vendo assim muito meio extremo, sabe? Negócios pequenos, então o que ele estava falando, micro franquias, pequenos espaços, poucos funcionários, pouco equipamento, sabe, sem salão, pouca equipe, muita tecnologia, take realmente um negócio muito para esse caminho, e daí já pega um alinhamento disso, os negócios de delivery, dark kitchen e tal, então negócios realmente pequenos, às vezes até para fazer a partir de casa mesmo. Então, vejo uma tendência grande. Mas colocando profissionalismo, né? Porque você competir hoje, o cara vai abrir também. Puxa, como que eu vou viver competir lá dentro do iFood? O cara morre. Então, a franquia vai permitir, cara, para você se dar bem, você vai fazer isso, vai fazer isso. A gente já tem uma parceria com o aplicativo e tal. Então, pequenos. E, por outro lado, os grandes. Grandes. Vou colocar um exemplo aqui. Tem o pessoal... do mundo animal também, né? Então, puxa, é um investimento que daí já é acima de 1 milhão para montar. Sabe? O mundo animal é tipo um Outback, não é? É temático. É temático, então tem show, tem, sabe, é um negócio assim... Você já faz uma ancoragem grande. Né? Chega aí numa loja grande no shopping. É quase que uma estrutura de casa de festa... Sabe? Com um restaurante embarcado. Legal. É muito experiência. Com experiência. É outro patamar de negócio. Eles estão indo muito bem, sabe? Mas é isso, cara. Você já vai para esse patamar. E não tem certo nem errado, né? É modelo de negócio, modelo de gestão que você quer praticar, né? Agora, quando eu resolvi ir pro franchise lá, eu posso... É errado eu querer me limitar e falar que, cara, eu quero sim abrir franquias, eu gosto desse modelo, mas eu sou um cara conservador, quero ter um negócio sustentável e quero ter 10 lojas aqui. Sei lá, a gente vê lá os franqueadores falando em... vamos botar 50, 100 lojas no Rio e tudo mais. É errado eu pensar em querer ter uma rede da minha marca, terceirizando através de franquia, né? Uma rede, mas uma rede que eu tenha um limite de lojas ali. André, mas você está deixando de ganhar dinheiro, está deixando dinheiro na mesa, podia ter mais 20, podia ter mais 10. É errado pensar assim ou não? Não. Uma vez que você entre no franchise, você tem que... constantemente crescer, né? Não, André, se você entrou, você tem que crescer. Não existe tem um paralelo legal aqui. Não sei se todo mundo é familiarizado com aquela marca In-N-Out, né? De hambúrgueres que, enfim, não cresce há não sei quantos anos, ou não sei se tem uma unidade. Não cresce, mas não perde relevância, né? Mas aí agora resolveu que, enfim, vai escalar a operação. E é isso, eu acho que... Mas tem regra disso? Assim? É errado não escalar? Não é errado. O franchise, o franqueador, normalmente, ele é um expansionista, né? É um cara que sempre vai querer expandir. E aí também vai do pessoal que passa na loja e começa também a te incentivar. Tem um pouco isso. Então eu vou atender. Eu já tenho clientes que ficam assim, não quero chegar até aqui. E daí quando chega lá, já dá aquela... mas dá pra... Mas assim, não é errado, mas a gente tem que fazer uma análise também financeira da conta. Sim. Eu quero ter só 10 franqueados. Puxa, mas... eles vão pagar 5% de royalties, o faturamento dos caras. Esse valor que eles vão pagar vai ser suficiente para você prestar um bom suporte para eles e ainda ser um negócio bom para você, porque às vezes a conta não vai fechar. Então, a gente tem que analisar também se, como franqueador, faz sentido. Normalmente, como na nossa estratégia, né, de franqueadora 2P10, a gente quer isso. Quanto que com poucos franqueados você já tenha lucro, já tenha um negócio legal. Mas a gente tem que ter esse cuidado
do número mínimo que a conta fecha. E tem às vezes, aquela coisa assim, né? Se você não está crescendo, você está meio morrendo. Porque o mercado, às vezes, você está daquele tamanho e, às vezes, a concorrência vai aumentando. Então, fica... de maneira geral, não diria que é errado, mas tem que ter esse cuidado se a conta fecha, que pode até ser um negócio charmoso. Às vezes, né? A minha rede está limitado aqui, beleza, né? É uma disputa. Por exemplo, o Boticário agora... É uma das maiores, né? Durante muito tempo foi a maior, agora que a Cacau Show passou, mas é uma grande rede. Ele já não tem mais espaço quase. É muito raro para ter um espaço para eles colocarem. Aí ele começa a criar com a própria concorrência, né? Ele começa a criar um outro modelo de mesmo modelo de negócio, mas com marcas um pouco mais baratas, diria. Porque às vezes, dependendo do faturamento e do raio de atuação do negócio, não cafeteria, que é muito pequeno, microcafeteria, mas dependendo do negócio de área de atuação, cara, no Rio cabem 6, no Rio cabem 5, porque é muito grande, é um negócio igual você falou, né? E aí então, você protege, o cara fica doido para entrar, mas não tem vaga. Não tem. Mas daí a tendência, né? É assim, puxa, eu dominei o Rio, então eu vou... Para outro aí vai lado. um crescimento sustentável do negócio ali. Agora, São Paulo, levando, trazendo um pouco também para um olhar mais tecnológico, assim, tem alguma tendência de... A gente está falando de metaverso, assim, já existe formatação de franchising para esse mercado? Já ouviu falar? Porque eu vi que a NRF, né, trouxe um pouco isso, assim, e a galera já entrando nesse mercado, e você tem que proteger a tua marca, você tem que criar uma série de regras ali para estar nesse outro lado, né? Mas já te abordaram sobre isso aqui? Olha, de repente, uma tokenização dos contratos? Vai ter que existir. Eu vejo assim, gosto de abrir a cabeça. A tecnologia vai contribuindo e ajudando. Na minha visão aqui, um pouco pelo que a gente vai acompanhando, e também NRF, IFA. Sim. A IFA é a NRF do franchise, né? Eu acho que não muito metaverso, mas a questão de inteligência artificial para ajudar no suporte, sabe? Ponto de venda, né? Ponto de venda. Ainda muito operacional, cliente, usando a automação para a tecnologia para os processos. Smart contracts, eu acredito que sim, sabe? Também para fazer alguma coisa mais automatizada e mais amarrada nessa relação do franqueado, né? Que dependa menos de estar fazendo manualmente. Eu falo isso porque jogos são franquias, né? Essas... Jogos de internet, eles têm um modelo de franchising também interessante. Então, eu vejo que... Mas sabe que até quando a gente vai na IFA, é interessante que mesmo no mercado americano, que é muito maduro, eles não dão muito enfoque para a tecnologia, sabe? É muito enfoque, assim... Vamos no básico, vamos na operação, vamos voltar para ver pessoas, tem muito para melhorar. E como eu acho que o franchise também, ele vai muito ali no balcão mesmo, né? É a característica do franchise de maneira geral. É o físico. Então, a tecnologia ajuda, contribui, a gente tem que estar muito antenado nisso e com certeza tem impacto. E o brasileiro, a gente ainda está muito atrás. Então acho que ainda tem um espaço para a gente crescer. Perfeito. Eu queria só, para não fechar, para não... Né, aquela questão da expansão, que você falou que é muito importante, de vender para amigos e tal. E isso aí é uma coisa que é muito forte, as pessoas têm que... entender e saber que as grandes redes de franquias hoje começaram, a grande maioria delas, quase todas, não dá para dizer todas, mas quase todas, assim, vendendo para amigo, para parente, para cliente, sabe? E eu vejo nos casos dos meus alunos, assim, tipo, cara, quem comprou? Foi um grande cunhado, cliente, foi o cunhado, foi o primo, foi o vizinho, foi o amigo, foi o fornecedor, sabe? Então, porque as pessoas que querem comprar uma franquia querem credibilidade. Também. Então vai acreditar no negócio. O círculo de confiança começa pelos amigos e familiares. Então, às vezes, puxa, não, mas para vender, para começar a franquear, que daí fica aquele outro mito. Você vai ter que gastar muito em marketing, fortuna. Cara, não adianta você colocar lá 1000 anúncios, compre minha franquia, fatura 1 milhão. Cara, quem que é esse cara? Nunca vi, entendeu? Agora, se você tem um cliente que ele acabou de vender a franquia e deu conversando com o cara que tinha comprado, né? Ele falou, não, o Mário aqui é uma referência para mim. Ele admira o cara como empresário, porque conheceu a trajetória, falou, eu vi o cara crescendo, vi o cara ganhando dinheiro, então eu vou comprar. Sei que ele se dedica a esse projeto, ele trabalha certo. Como o Hugo falou, veste a camisa, né? Veste a camisa todos os dias. Então esse teu comentário foi muito perfeito e é muito legal. Então quando também...
tô pensando em franquear, puxa, será que... Quantas pessoas hoje te dariam esse crédito? Te dariam esse crédito. Você, quantas pessoas te enxergam assim? como empresário, como pessoa, como marca, né? Será que as pessoas estão... Puxa, não, eu vou gastar... Cara, você vai queimar dinheiro em anúncio e não vai vender. Uma coisa que é curiosa, assim, é marca, né, gente? No final, pra gente conseguir vender alguma coisa, começa da nossa credibilidade, né? Então... Tem um pouco do investimento também que você tem que fazer, até você como pessoa física mesmo, para não virar um charlatão, uma aventura, né, para as pessoas, porque as pessoas acreditam, né, elas estão investindo em você em primeiro lugar e depois no negócio, que aí toma outra proporção, mas é muito importante a gente como empreendedor realmente procurar se formatar de forma séria, né, fazer cumprir ali o rito do passo a passo do crescimento, porque senão vira um castelo de areia, né? Não, perfeito. E aí a gente está colocando muita gente, né, no jogo. E é sério isso. É muito sério. Tem que ter uma responsabilidade, né? Exato. Muito... Porque além do negócio, cara, franqueado, na maioria dos casos, ele está colocando... Né, uma expectativa muito grande. Sim. Muita gente está colocando o dinheiro da vida dele, vendeu um imóvel, ou pegou uma rescisão. Então é muito sério. Isso estraga a vida do cara, casamento, não sei o que. Se a gente fizer. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo que você está dando uma oportunidade, tem que ser realmente uma oportunidade e não uma cilada. Vamos para a pergunta final aí, que o estúdio já está nos cutucando aqui, porque a gente começou a história antes, a gente começou o papo e veio trazendo para a mesa. Vai, finaliza você. Não, então, eu acho que assim, o que fica é o seguinte, se você... De novo, a gente resumiu muito aqui, né? Faltou muita coisa, assim, a gente fez uma passagem rápida por cima ali do que um franqueador precisa oferecer, né? Então, assim, todas as etapas têm que ser cumpridas para você ter uma oferta decente para alguém investir em você. Por outro lado, o franqueado que vai investir em alguém também, ou numa marca, né, e tudo mais, ele tem que olhar para isso. E ele tem que saber a diferença. Acho que a gente pode até encerrar assim. Uma página que você vai se deparar os comparativos entre um e outro. Carro, você olha, tem potência? Tem. Qual é a potência? Qual é o preço? A franquia, você olha o seguinte, qual é a taxa de franquia? A gente já esclareceu aqui que a taxa de franquia, quando você lê isso, é aquele dinheiro que você está pagando pelo know-how, para entrar no negócio. Né? Não está incluído ali nada que não seja o know-how ali. Né? Então, você está pagando ali para fazer parte daquele time. Depois você vai ver um negócio que vai ter em todos, que é taxa de royalty e taxa de publicidade, que é o percentual que esse franqueador dessa marca que você está entrando vai cobrar de você, geralmente, em cima do faturamento bruto. Isso é importante. Faturou 100 mil? É 5%, 7%, 8%, depende do contrato, do faturamento bruto. É importante você entender isso. Não é só se lucrar, não. Lucrando ou não lucrando, o que vendeu, ele vai tirar daquilo que vendeu. É importante você olhar isso. Depois, é importante você olhar a promessa dele de payback e ver se as contas fecham. Aí tá falando que vai retornar tanto, mas como? Se eu vou faturar isso ou aquilo. E além do faturamento, que bota em letra grande, é você olhar quanto que é de lucro líquido e entender se quem já está no jogo está tirando aquele lucro. Então, olha, ele falou para mim que tem 20% de lucro líquido. Se eu faturo 100, eu tenho 20 mil em casa todo mês. Vai no franqueado, pergunta quanto é que está a sua margem de lucro líquida, né? Então, são coisas que você tem que olhar como franqueado. Essa página aí de ficha técnica, você tem que olhar e ir a fundo, né? Isso já é grande parte do negócio. Se tudo estiver verde ali, dificilmente é um negócio ruim, né? Se tudo estiver batendo ali, é um bom negócio, provavelmente. Perfeito. Se debruçar sobre esses números, sobre essa análise e na prática, né, o que está falando aqui está batendo com o mercado, com os franqueados, aí assim elimina o teu risco, diminui muito, né? O problema é que às vezes as pessoas vão investir só na empolgação, só no... Ou se pega num número desse e não em todos. E não analisa, e não valida esses números. Então, realmente, você deu ali a receita, né? Que realmente vai livrar o cara de muita dor de cabeça, de muito prejuízo. Se seguir isso aí, a chance de sucesso é muito grande. Tá. Agora, Erlon, deixa uma mensagem final para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Que ficou com a gente aqui até o final. Tenho certeza que foi um conteúdo de muito aprendizado, muita bagagem. Eu acho que você vai deixar os seus arrobas aí, suas informações para a galera continuar te assistindo e tal, porque eu acho que você tem um conteúdo riquíssimo, né? A informação que a gente deu aqui foi
foi um resumo, é um como assunto o enorme, André falou aqui. A gente poderia ficar horas e horas falando, temos entusiasmo aqui até para seguir esse discurso. Mas deixa uma mensagem final, se tiver um livro para indicar, alguma fonte aí que você beba e que possa fazer muito bem a quem está aí nos ouvindo, fica à vontade. Ah, beleza, muito legal. Bom, primeiro aí, a mensagem assim, veja o franchising realmente como uma possibilidade. Se você tem um negócio pequeno, você pode franquear desde que o seu negócio seja bom. Se você quer assim, eu tô quebrando, não consigo pagar as coisas, vou começar a franquear para ter dinheiro de taxa de franquia. Pô, esquece, dá 2 passos para trás, arruma a casa para depois franquear. Vamos fazer um franchising assim para realmente um negócio bom que você quer crescer e vai ajudar outras pessoas a crescerem. Acho que esse é o ponto principal, sabe? Né? Um franchise que seja bacana. E daí o meu... Bom, vocês vão deixar ali, né? Sim, mas claro. Erlon Labati no Instagram. Hoje, quais são os seus produtos, assim, profissionalmente? Assim, como é que eu interajo com você profissionalmente? Você tem franquia? Você vende franquia sua? Você é franqueador de alguma coisa? Quais são os pontos de contato? Não, eu sou totalmente consultoria e treinamento, né? Tá. Uma coisa que a gente fala, que às vezes, puxa, mas você tá aí, você não tem tentação. Muitas vezes eu fico tentado, né? Puxa, eu vou virar sócio, cara. Ou me convidam muito, né? Porque não quer virar sócio. Eu falei, cada um ali no seu métier, né? No que você conhece bem. Então, hoje, eu tenho um curso para... Então, tudo isso que a gente falou aqui, para aprofundar, puxa, cara, como que eu faço um manual? Como que eu faço uma COF? Tem modelo de tudo lá, então, bem completinho. Tá. É um curso de formatação de franquia. Eu faço consultoria também para quem quer fazer. Normalmente, a consultoria, ela tem um investimento maior, demora mais tempo, né? Mas claro que assim, e é mais o trabalho nosso, é o tempo que... Você faz a 4 mãos ali, você faz um personalizado ali. Ele vai precisar ter tempo também. Então, eu me contrato, vem aqui, faz tudo, me entrega. É o que a gente falou no início, né? Vai ser um tempo, né? vai depender muito das duas partes. Então, eu sempre considero, cara, o melhor caminho, vai pro curso, você vai conseguir não só ter a formatação, mas você vai aprender a ser um franqueador. Sim. Tá? Então, esse é o ponto. Tem um site também que a gente fez, que é análise de franqueabilidade.com.br. Pô, olha aí, pulo então, legal. Ali preencher, tem uma série de perguntas que você preenche e vai receber um relatório, né, já de como que está a situação do teu negócio. Já faz um diagnóstico faz um ali. diagnóstico. Pô, que legal isso, hein? Né? Então vamos repetir. O seu Instagram, se eu quiser, sou uma empresa, estou com 5 lojas, quero franquear, tudo loja própria. Eu falo com você, quero uma consultoria presencial, quero que você venha na minha cidade, fique lá alguns dias comigo, etc. Alguns meses, na verdade, cuidando desse negócio. Eu te procuro aonde? No Instagram, é isso? Isso. Tá. O caminho do Instagram. É o caminho do Instagram. _ Labati. Escreve Labatute, isso aí dificulta, né? Mas a gente vai botar lá o arroba na descrição. Fora isso, não é o meu caso. Eu quero, por conta própria, começar a entender disso. Vou comprar o curso, porque eu entendi que é o menor investimento que eu posso fazer para não ter um prejuízo grande, é entender se eu tenho 5 ideias, então já vou botar cada uma dentro desse curso, desse método, para ver qual delas é melhor. Aí, o curso também está no seu... A mesma arroba ou é um outro... Tem também lá no meu... Arroba, no meu Instagram tem tudo. Mas é Segredos da Franquia o nome do curso. .com.br. Tá. Isso que você falou é verdade. E eu tenho alunos que já fizeram isso, que assim, o cara comprou o curso, começou a franquear e o franchise é apaixonante. Daqui a pouco ele viu a oportunidade de criar uma franquia de uma outra marca ou ajudar um outro empresário amigo dele, sabe, franquear. Então, você aprende realmente a fazer e pode... E essa é uma habilidade, igual eu falo lá no meu também, que não é para franquia, mas é para profissionalizar negócio, que é uma habilidade que ele tem para o resto da vida. Então, hoje ele está indo lá para ver se o negócio de bombom dele daria certo como franquia ou não. Amanhã ou depois ele consegue avaliar qualquer negócio. Porque ele tem a habilidade e os KPIs para avaliar qualquer negócio, né? Então ele vai te procurar para uma franquia, para te chamar para fazer um interno, ou vai comprar o seu curso lá. E, por fim, fala desse site de novo, que é análise de franqueabilidade.com.br, que ele tem que colocar o e-mail, no final coloca o e-mail para receber. Eu não recebi, mas colocou o e-mail errado. Então, mas é bem simples e recebe rápido ali o diagnóstico, que ajuda bastante. E queria fazer também um convite. Claro. A gente vai fazer um evento, que o curso é Segredos da Franquia, então é SDF Summit. Vai ter em 18 e 19
de maio, em Curitiba. Legal. Uma imersão no franchising. Já fica o convite para vocês Legal, aqui também. Legal. Presencial esse. Presencial. Tá. Vai ser bem legal. A gente vai ter lá o Dorival. Muito bom pro pessoal do food. Dorival Oliveira, que é vice-presidente do McDonald's, palestrando. Que demais. O pessoal... Depois manda pra gente o QR Code que a gente coloca no episódio pra gente... legal, Pra show. quem quiser o ingresso. E vai ser bem bacana, então já é a segunda edição. Vai ser imersão no franchising. Daí não é exclusivo Esse é o food, primeiro? Esse é o segundo. Tá, então teoricamente vocês vão fazer uma edição por ano a partir. Uma edição por ano, exatamente. A gente já programou. Já não é isso. só food também, ele falou. É o mercado de franchise em geral, né? Legal. Acaba sendo muito forte, né? No food. O food, o pessoal da Mais Um Café também vai Que estar bom, gente. palestrando. Isso também Legal. é sinal de que o food está se profissionalizando, de fato está sendo tratado como um negócio. O nosso maior objetivo aqui no podcast era exatamente, você falou aí tudo que eu queria ouvir. Você falou de tratar o food como um negócio, da profissionalização. Então, assim, a gente permeia, né, por vários empreendedores. A gente sabe quantas pessoas estão levando isso a sério. Então, por que não trazer essa mensagem aqui para que mais pessoas escutem, mais pessoas se inspirem nessas histórias e que, se está lá com o seu pequeno comércio, se incentive também a profissionalizar o teu negócio, né? Faz parte, viu, gente? É isso, Erlon. Obrigada. Tem algum livro, alguma coisa? Eu gosto sempre de provocar isso aqui, porque eu, assim, quando quis conhecer sobre o segmento de franchising, eu era o networking que me ajudou, né? Tem algum livro que você saiba que a gente possa deixar aqui, uma leitura, alguma coisa? Tem um livro que chama-se Fator E, que é do Gregory Nato. Já é um livro bem antigo, mas ele fez uma pesquisa muito grande com franqueados que mostra assim a curva. Todo franqueado ele passa por uma curva. Então é muito legal o franqueador já entender esse processo, sabe? E isso ele fez lá atrás, mas a gente vê no dia a dia, continua as metodologias são iguais. A pessoa até alguns comportamentos humanos que não mudam. Então ele é uma grande referência, né, no mundo, no franchise. Então Gregory Nato, esse livro, Fator E, e outros dele, eu acho que é uma boa referência para quem está querendo entrar nesse mundo. Demais. Boa dica, bom encerramento. É isso, gente. Busquem conhecimento. Não, abrace o máximo que você puder, porque é assim mesmo, mas, o que você não conseguir abraçar, pede ajuda. Tem um monte de gente querendo ajudar. Exato. Tem um monte de gente com conhecimento, vai te encurtar tempo, caminho, dinheiro, tudo. Então é isso. Né? É isso, galera. Boa semana. Obrigada pelo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu.